governo de Arthur Bernardes já começa mal, né? Foi publicado nos jornais do Rio de Janeiro uma carta atribuída a Arthur Bernardes, na qual ele criticava duramente o Exército. Acontece que essa carta não foi escrita pelo Arthur Bernardes, mas de qualquer maneira o estrago estava feito, né? O Bernardes teve que se retratar ante os militares, mas de qualquer maneira as relações entre Arthur Bernardes, um representante das oligarquias, né, que naquele momento, e também de Minas Gerais, que naquele momento dominavam, ou seria dentro da reorganização do poder, né, seria a possibilidade justamente de assumir a presidência, mas de qualquer maneira o governo dele foi caracterizado por intensas pressões de ordem político-social. Né? Talvez aí nós devemos destacar dois acontecimentos. Primeiro, a Revolução de 1924 em São Paulo, que vai ter participação, por exemplo, de personagens como Juarez Távora, figura importantíssima no movimento de derrubada ou de fim da República Oligárquica, e a Coluna Prestes. Esses dois acontecimentos revelam exatamente a agitação política dos militares. Um historiador brasileiro já havia apontado essa participação efetiva, né, essa politização das Forças Armadas e talvez até a transformação, lógico, de maneira não institucionalizada, do Exército, né, ou dessas Forças Armadas, mas notadamente do Exército, que é o mais politizado das forças, num verdadeiro partido político. Né? Eu lembro de algumas coisas bastante interessantes que você até podia tocar música, mas quem compunha era o Exército, né? Eram os militares que compunham a música. E isso é bastante interessante. Aqui a gente destaca, por exemplo, a Coluna Prestes, né? Liderada por um jovem tenente, o Luiz Carlos Prestes, que vai, de uma maneira bastante interessante, percorrer o interior do Brasil lutando contra as oligarquias. É claro que nesse momento o Luiz Carlos Prestes, embora tenha sido posteriormente uma figura destacada na Aliança Libertadora, na Aliança Nacional Libertadora, ou seja, a ANL, que conduziu ao movimento da Intentona Comunista em 1935, nesse momento ele não é comunista. Ele está à frente desses jovens oficiais, percorrendo o interior do Brasil e fazendo discursos contra as oligarquias. Mas a visão desses militares, Prestes incluído, era uma visão elitista. Né? E o interessante é que o movimento ele vai ser bastante perseguido pelas autoridades, vai ter um episódio bastante curioso, e a gente vai ver isso depois, mas já posso antecipar, dando um spoiler, que as oligarquias nordestinas que apoiavam o governo federal deram armas a Lampião, né, que era o líder do cangaço naquele momento, para combater a Coluna Prestes. O interessante é que o ponto talvez mais próximo de contato entre Lampião e a Coluna Prestes tenha sido assim na ordem de 1000 quilômetros. Então, Lampião vai se aproveitar dessas armas, a gente vai ver depois, para impor sua lei na região Nordeste. Né? Mas o que nos interessa mesmo é a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, depois de percorrer o interior e sempre enfrentando as tropas legalistas, vai se internar na Bolívia no ano de 1927 e vai dispersar. Ou seja, aqui nós temos um movimento derradeiro desse movimento, né? Aí repetir a palavra movimento, mas é uma ação derradeira desse movimento que não acabou por não enfraquecer as oligarquias. O que vai enfraquecer as oligarquias é uma ação, digamos assim, de dentro, quando nós abordarmos, por exemplo, o governo de Washington Luiz. Mas antes disso, nós vamos fazer um pequeno intervalo apenas para falar sobre os movimentos sociais no campo durante a República Oligárquica. Nesse momento, quando nós falamos de movimentos sociais no campo, né, durante a República Oligárquica, vocês veem que não vamos falar nem de revolta da vacina, nem de revolta da Armada, né, revolta da Armada não, perdão, revolta da Chibata. Então a gente vai centrar o nosso foco aqui na Guerra de Canudos, né, que ainda vai ser no governo de Prudente de Moraes, lá em 1896 e 1897, a Guerra do Contestado, que é durante o governo de Hermes da Fonseca
né, e Venceslau Braz, que começa no governo de Hermes da Fonseca e termina no governo de Venceslau Braz, e o cangaço, que vai ter um arco temporal bastante ampliado. De qualquer maneira, todos esses movimentos representam situações de insatisfação dos setores sociais com as políticas, né, adotadas pelo governo. É claro que a Guerra de Canudos vai ter um caráter pejorativamente messiânico. Por que eu falo pejorativamente messiânico? Porque vão atribuir somente as questões da revolta, né, a motivação da revolta, uma motivação religiosa, né? Ou então, o Antônio Conselheiro, quando ele percorre o interior do estado de Pernambuco até, né, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, até chegar à Bahia, ele faz pregações contra algumas medidas adotadas pela República, principalmente no que tange aos registros civis, que eram, digamos, uma prerrogativa da Igreja. Mas, de qualquer maneira, o discurso de Antônio Conselheiro vai ter um eco muito grande, vai ecoar junto a esses sertanejos pobres, né, que vão aderir a esse movimento e vão se instalar no interior da Bahia. Acontece que a presença dessa comunidade no interior baiano assustou muito as autoridades locais, e eles temiam, né, essas autoridades temiam que pudesse se espalhar novos canudos, né, novos arraiais pelo interior baiano, e as autoridades federais temiam que isso se espalhasse por todo o território, né? Temos que pensar que nesse momento o Brasil estava ainda consolidando a sua república, ou seja, a república era jovem, né? Havia sempre o fantasma do retorno à monarquia, embora não houvesse efetivamente essa possibilidade, mas de qualquer maneira foi o suficiente para que expedições militares fossem enviadas para acabar com os revoltosos em Canudos. Foram 4 expedições, 3 foram fragorosamente derrotadas, e a última praticou uma guerra total, né? Se fosse assim, seria uma Totalerkrieg, e uma política de extermínio sistemático, né? Tanto é que foram poucos os sobreviventes de Canudos. Mas, de qualquer maneira, a marca lhe ficou. O outro evento vai ser a Guerra do Contestado. Também tem uma motivação religiosa, mas também tem uma motivação terrena, mundana, que é a expropriação das pequenas propriedades rurais para a construção de uma linha férrea que ligaria as grandes propriedades rurais do sul do Paraná aos portos de Santa Catarina. Esse movimento vai durar aí 4 anos, né, como vocês podem ver, de 1912 a 1916, e vai ser bastante interessante, porque além dessa questão religiosa, né, vai também a motivação, essa defesa incondicional da terra. E, diante da superioridade militar das forças federais, os habitantes do contestado vão empregar guerra de guerrilha, que vai ser bastante eficaz na condução aí, né, na resolução dos problemas, ou no enfrentamento às tropas federais. O problema é que a superioridade militar se fez valer e os revoltosos acabaram sendo fragorosamente derrotados. O cangaço, que tem aí como sua principal figura, né, o Virgulino Ferreira, o Lampião, vai ser um movimento de banditismo, né, um movimento social, mas caracterizado pelo banditismo. As motivações, obviamente, está muito próximo daquela do João de Santo Cristo, ou seja, a polícia mata e eu ajo por vingança. E acontece que essa vingança perdura durante muito tempo, né? E o Lampião, ele sentiu que tinha poder suficiente para impor sua lei no interior do Nordeste. E percorrendo, né, lembram-se das armas que ele recebera, né, ele e seu bando receberam do governo federal para combater a Coluna Prestes. Essas armas eles vão utilizar para impor a lei, a ordem ou a desordem no interior nordestino. Até que em 1938, né, no povoado de Angicos, no interior de Sergipe, uma tropa volante, né, que é o nome dado às unidades militares que percorriam o sertão atrás dos cangaceiros, conseguem praticar uma emboscada, e Lampião então tem o seu fim, né, morto aí junto com vários dos integrantes de seu bando.
E aí a gente passa, né, encerrando essa coisa do movimento, né, esse assunto sobre movimentos sociais no campo, nós vamos avançar agora para o final dessa república oligárquica, que é o governo de Washington Luiz. O governo de Washington Luiz vai ser caracterizado por problemas desde a sua origem, digamos assim. Primeiro, os problemas trazidos pelo governo de Arthur Bernardes. Segundo, o acirramento de uma crise econômica que teve o seu ápice com a crise da Bolsa de Valores em Nova York no ano de 1929, que vai derrubar os preços do café no mercado internacional por conta do fechamento desses mercados, justamente porque os países adotaram políticas de recuperação econômica e, óbvio, redução das importações, né, principalmente de produtos naturais, e o Brasil, como um grande exportador desses produtos, teve prejuízos incomensuráveis. Até porque essa crise foi agravada por um fator muito simples, né? Não havia no Brasil um mercado consumidor interno que pudesse absorver essa produção cafeeira. Também não tinha indústrias, e o Brasil dependia, né, das divisas auferidas aí, conseguidas com a venda do café, para comprar produtos industrializados. Mas, de qualquer maneira, isso vai trazer uma crise imensa, não apenas uma crise econômica, mas vai despontar também, vai descambar para uma crise política sem precedentes. Né? O que vai acontecer? Qual é a raiz dessa crise política? As eleições de 1930 se aproximavam. Era dentro da lógica da política do café com leite, era a vez de Minas Gerais indicar o presidente da República, no caso Antônio Carlos Andrada. Acontece que o Washington Luiz queria que alguém com perfil mais técnico permanecesse à frente do Estado brasileiro. E aí ele fez a aposta em Júlio Prestes, um representante das oligarquias paulistas. A insistência de Washington Luiz fez com que as oligarquias mineiras manifestassem o seu descontentamento e, diante desse quadro, passaram a apoiar uma candidatura que vinha do Rio Grande do Sul, que é a candidatura de Getúlio Vargas, que sabidamente soube capitalizar muito esse apoio, né, esse possível apoio dos mineiros. Vargas, que é uma figura bastante interessante, ela é bastante interessante e controversa ao mesmo tempo, né? Talvez até seja interessante por ser controversa, vai fazer uma aliança com as oligarquias nordestinas, que já estavam bastante insatisfeitas com com os governos paulistas e mineiros, monta uma chapa, né, tendo à frente ele e tendo como vice João Pessoa. João Pessoa, representante oligárquico paraibano, viria a ser assassinado em Recife às vésperas da eleição. E aí, obviamente, Vargas vai culpar as oligarquias desse crime. E, óbvio, né, vai ser o motivo, junto com outros setores, né, os outros setores da sociedade descontentes com as oligarquias que até então dominavam o poder, eles vão encontrar um motivo para a derrubada dessas oligarquias. Aí, óbvio, na aliança entre Vargas e os militares, né, a eleição em si já foi bastante conturbada, com acusações de fraude, o Vargas dá um golpe de Estado, que ele vai, obviamente, nomear como revolução, e vai tirar o Washington Luiz do poder, ou seja, mesmo vencendo as eleições, Júlio Prestes não assumiria a presidência. E aí, com isso, nós temos o fim da República Oligárquica no Brasil e o início de uma nova, digamos assim, uma nova temporada política. Espero que vocês tenham gostado, né? E no próximo momento vamos analisar a cultura no Brasil nessa década de 20, tendo como destaque, evidentemente, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a emergência de alguns discursos nacionalistas, principalmente nas obras de Monteiro Lobato, Oliveira Viana, né, Pandiá Calógeras e outros personagens. Tá ok? Então, um grande abraço. Aqui continuem ouvindo a nossa Rádio Brasil FM.